Também quero ilustrar para vocês aqui no telão essa sequência que foi contada pela Janaína Camelo para que você entenda um pouco desse processo a partir de agora. Então, ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, poderia haver um pedido de vista que suspenderia esse processo por 90 dias. Havia essa expectativa em relação ao ministro Luiz Fux, o que não aconteceu. Ele deu um voto, absolveu inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus e, num voto extenso, definiu tudo o que pensava sobre esse processo, mas não pediu vistas. Ele votou, no caso, pela absolvição, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal, no caso da primeira turma, pela condenação. O que acontece agora? Os advogados dos réus podem optar pelos embargos de declaração, que são questionamentos à maneira como o relator e os outros ministros construíram os seus argumentos. Se eles encontrarem alguma lacuna na maneira como os ministros justificaram os seus votos pela condenação dos réus, eles podem utilizar os embargos de declaração. Ou os embargos infringentes. Aqui no caso dos embargos infringentes, haveria necessidade daquela regra de que pelo menos 2 ministros votassem pela absolvição, o que não aconteceu na primeira turma. Mas a Janaína Camelo já trouxe ali um exemplo de um parlamentar que passou por um processo parecido e que conseguiu, mesmo tendo condenação por unanimidade numa das turmas, seguir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Se isso aconteceria com esse núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado aqui no país, a gente não sabe, vamos precisar aguardar. De qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal tem 60 dias para poder apresentar a decisão de maneira formal. E aí, depois dessa decisão, digamos assim, publicada, entre aspas, a defesa tem 5 dias para poder entrar com algum tipo de embargo infringente ou de declaração. Depois, caso os recursos dos advogados sejam negados, e aí o Supremo faz o que se chama de transitado e julgado, aí sim tem a execução de penas, que é definida pelo ministro relator Alexandre de Moraes. E os réus começariam a cumprir as penas, que poderiam começar ainda em 2025 ou até dezembro de 2024, de acordo com a expectativa de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto para você, Alan Gani, se diante do que foi apresentado pelos ministros que definiram a condenação, se há, no teu ponto de vista, a possibilidade de embargos de declaração, se tem argumentos que não ficaram muito claros ali diante das decisões tomadas. No meu entendimento, Evandro, há sim, principalmente naquela distinção entre cogitação e tentativa de golpe. Para mim, aquilo não ficou muito claro, os elementos concretos que ligam Bolsonaro, de fato, a uma tentativa de golpe. Além do que, eu vou na esteira do argumento do ministro Luiz Fux. Este processo claramente deveria estar na Justiça Comum na primeira instância, porque a mudança de jurisprudência em março deste ano pelo STF ocorreu após os eventos e uma lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Ok, mas isso, do jeito que ficou, que pelo menos seja julgado no pleno. Se trata de um ex-presidente da República. Ô Zé Maria Trindade, falando em Luiz Fux, você acredita que as defesas possam utilizar agora os argumentos trazidos pelo ministro Fux, que são bastante divergentes dos outros ministros, para tentar embargos de declaração ou embargos infringentes? Ou seja, utilizando um entendimento de um dos ministros da turma para justificar que deveria haver uma revisão nesse processo, nem que seja na dosimetria de penas, porque é disso que a gente está falando, tá, pessoal? Se não conseguir reverter a condenação, algo que seria muito difícil, eu entendo, diante da decisão que foi tomada ali pela maioria dos ministros, pelo menos conseguir uma redução no tamanho das penas. Fala, seu Zé Maria, bem-vindo. Pelo menos esse é o dever mínimo do defensor, né? Até para registrar que está defendendo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos que estão aqui nos 3 em 1, acompanhando esse momento importantíssimo. Nós estamos aqui acompanhando a história, fazendo a história do país. Algo inédito, um ex-presidente da República ser julgado, né, e agora condenado por tentativa de golpe. Olha, esse primeiro embargo, chamado embargos de declaração, ele visa procurar ali inconsistências ou pedir mais explicações no acórdão. O que é o acórdão? É o resumo do julgamento que aconteceu. Esse acórdão é a publicação da sentença, dos votos, né? E ali o advogado terá
15 dias para apresentar o embargo. Ele vai analisar o voto de cada ministro, ou seja, a sentença. A gente fala voto, mas na verdade cada ministro emite uma sentença, né? E a sentença vitoriosa é que está valendo. E aí ele pega os votos dos ministros, a sentença final e compara ali com o acórdão. É um nome estranho, mas é assim mesmo que se dá o nome na justiça. Esse acórdão traz a verdadeira sentença, o resumo e o resultado de todo o julgamento. E aí esse primeiro embargo é pedindo explicações. Às vezes a redação não fica precisa, aí o advogado pergunta o que quer dizer esta frase, está num duplo sentido, ou mesmo há uma inconsistência, porque no momento da decisão falou-se isso e agora no acórdão tem isso. Aí o tribunal, a primeira turma, dá uma resposta sobre aquilo. Diante desta resposta, aí os advogados podem apresentar este novo embargo, que aí já muda o mérito, que pode mudar o mérito. Como disse, a Janaína muito bem explicou, não há no regimento interno nada que explique formalmente quando há a possibilidade dos embargos infringentes, que ficaram famosos e mudaram sentenças durante o julgamento do mensalão, né? Não diz em que condição, quantos votaram divergentes, né, para se definir esses embargos, mas o advogado, a função dele é apresentar lá a sua defesa. Ô, Fábio Piperno, você vê muitas lacunas naquilo que foi trazido pelos ministros durante esse julgamento? Não, por enquanto não, até porque é o seguinte, no embargo de declaração não cabe mais a contestação de, ele deveria ser julgado pela turma ou pelo pleno. Isso está fora de questão, isso já foi superado. Mas, por exemplo, eu vi hoje um jurista... Eles podem questionar a apresentação de provas, eles podem questionar a construção do entendimento do ministro que levou à condenação, o cálculo que ele fez para a dosimetria de penas, isso eles podem questionar. No julgamento do mensalão, que o Zé agora trouxe ao debate, os embargos infringentes eles foram concedidos a partir do momento em que os condenados tinham 4 votos favoráveis. Então, com 7-4 o dia, com 8-3 não. Então, ampliou-se agora o entendimento de que seriam, então, necessários pelo menos 2 votos favoráveis aos réus para que, então, as suas defesas pudessem requerer o embargo infringente. Nesse exemplo que perfeito, aliás, que a Janaína citou, a questão não foi em relação ao resultado do julgamento, mas há uma outra questão que teria sido, então, a prescrição. E aí, no caso da prescrição, 2 ministros concordaram, o que provocou, então, a possibilidade de ser requerido um embargo infringente. Mas, por exemplo, o acórdão, ele vai elucidar algumas questões que são fundamentais. Um jurista hoje, eu vi no Jornal Globo, levanta a seguinte questão. A partir de quando, por exemplo, o Bolsonaro poderia requerer progressão de pena? Há uma dúvida legal sobre isso. Por quê? Porque para um crime comum, digamos, que não use da violência, geralmente se fala que no Brasil o condenado pode pedir, então, progressão de pena a partir do cumprimento de 1/6. Muito bem. Só que, quando o condenado assim o foi, porque ele foi condenado por uso da violência, isso sai de 1/6 e vai para 1/4, ou seja, obriga, então, o condenado a cumprir 25% da pena. Então, esse tipo de questão que vai ter que ser esclarecida a posteriori. Uma questão que nós precisamos entender também é se Jair Bolsonaro já poderia utilizar esse prazo de cumprimento de prisão domiciliar para, digamos assim, descontar da pena que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal durante essa condenação. Esse é um outro fato que ainda gera dúvida e que agora os advogados de Jair Bolsonaro vão tentar obter ali junto ao Supremo Tribunal Federal. Não vamos conseguir mexer na dosimetria, então que se já desconte o que ele cumpriu dentro de casa a partir dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes de uma prisão provisória
ou preventiva, foi nesse caso preventiva, porque a gente está falando sobre um temor ou, digamos assim, uma precaução do Supremo Tribunal Federal diante da possibilidade de Jair Bolsonaro interferir no processo que corria ali no Supremo. Então, se decreta uma prisão preventiva que ele cumpre em regime domiciliar e agora se tenta descontar com mais essa ferramenta obtida pela defesa. Ô Bruno Musa, como é que você avalia os próximos passos a partir de um processo que é bastante complexo e que mexe também com questões bastante divergentes entre o que definiu a maioria da primeira turma e entre o que foi apresentado pelo ministro Luiz Fux? Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho que aqui, como você muito bem colocou, a discussão é muito mais da dosimetria do que qualquer outra coisa. Vejo como muito rara qualquer possibilidade de reversão disso. Afinal de contas, a gente fala há muito tempo que esse resultado estava dado. Declarações dos envolvidos que julgaram o processo praticamente fora dos autos, já dava toda a sua opinião, o que obviamente isso não é legal, não estou falando legal na Constituição, mas não é legal um juiz se pronunciar fora dos autos de qualquer maneira. Então acho praticamente impossível qualquer tipo de reversão, mas sim a dosimetria da pena, ela pode ser colocada aqui em pauta, né? Inclusive, eu estava lendo hoje da possibilidade, graças ao voto muito bem embasado na Constituição, com dados, fatos ali, números de Luiz Fux, sobre a possibilidade dos advogados recorrerem a cortes internacionais. Eu, de fato, não conheço se há um precedente histórico desse no Brasil e que, em caso positivo, tenha tido alguma possibilidade de mudança. Também vejo isso muito improvável. Não recorrer às cortes, eu me refiro, mas improvável qualquer mudança, mesmo sob qualquer, digamos, escrutínio das cortes internacionais. Então, acho que o que nós podemos aqui debater é se haverá algum tipo de mudança na pena, que de fato, na minha opinião, bom, todos conhecem o meu posicionamento a respeito desse julgamento, assim como disse o Luiz Fux, não haveria competência do STF para estar julgando, e caso esse processo existisse, estaria nas cortes inferiores, mas nesse ponto eu acho que fica muito em aberto qualquer possibilidade, ou melhor, fica muito restrito qualquer possibilidade de eventuais mudanças com relação a isso. Mas vale mencionar que a pena, 27 anos, ou os outros que foram um pouco menos, foram penas extremamente rigorosas também. Ou seja, estamos falando de pessoas que praticam crimes muito mais hediondos, ou crimes hediondos tidos pela própria Constituição, que acabam ficando muitas vezes meses ou um ano no Brasil, onde infelizmente hoje nós temos total incentivo a, digamos, para aqueles que não são éticos e morais, à criminalidade. Afinal de contas, baseado no risco-retorno, a gente tem uma possibilidade muito grande de ver pessoas verdadeiramente perigosas soltas muito rápido. Estou falando de ladrões, estou falando de assassinos e crimes hediondos. Portanto, acho que aqui no Brasil, como esse cenário, na minha opinião, esse julgamento foi muito mais político do que técnico, a possibilidade de reversão disso é nula, e de dosimetria da pena eu acho que veremos ainda cenas dos próximos capítulos. Talvez a chance de mudar seja única e exclusivamente aí.